A Montanha Mágica 52. Estou aqui na página 227, parte 5, capítulo Sopa Eterna. Vamos lá, então a gente tem aqui o Settembrini falando com o Hans. Uma hipótese fascinante. Será que o conselheiro áulico Behrens também lhe falou daquela teuto-russa que tivemos aqui durante 5 meses no ano passado? Teutônico vem de alemão, então ela é alemã e russa. Não? No ano retrasado? Não? Pois deveria tê-lo feito. Uma senhora simpática, de origem teuto-russa, casada, jovem mãe. Vinha do leste, linfática, anêmica, e parece que havia também qualquer coisa mais grave. Bem, ela passa aqui 1 mês e logo começa a lamentar-se de que se sente mal. Paciência, paciência. Decorre outro mês e ela continua afirmando que, longe de estar melhor, anda cada vez pior. Essa é a passagem que eu gostaria de enfatizar. Explicaram-lhe que unicamente o médico era capaz de julgar como o paciente anda. Ela mesma só podia dizer como se sente, e isso tinha pouca importância. Quanto ao seu pulmão, os doutores disseram estarem satisfeitos. Pois bem, ela se calara, prossegue com o tratamento e perde peso semana após semana. No 4º mês desmaia durante os exames. Não faz mal, declara Behrens. Com o estado do pulmão estava bem satisfeito, foi o que ele disse. Mas no 5º mês ela já não consegue caminhar. Então escreve uma carta ao marido sobre isso, lá longe, no leste. E Behrens recebe uma carta dele com as palavras pessoal e urgente no envelope, numa letra enérgica. Eu mesmo vi. Pois bem, diz Behrens, dando de ombros, parece que ela não suporta bem o clima daqui. A mulher ficou fora de si. Ele lhe deveria ter dito isso antes, foi o que ela gritou. E que sempre tivera essa impressão e que se destruíra toda ali. Esperemos que, em companhia do marido, lá no leste, ela tenha recobrado as forças. Aí o Hans, ele, como é de costume, conversando com o Settembrini, ele não pensa sobre as palavras de Settembrini, fala, como o senhor narra com tanta beleza, etc. Bom, esse é um outro ponto. O que eu gostaria de enfatizar é essa parte, né? Explicaram-lhe que unicamente o médico era capaz de julgar como o paciente anda. Então, como que você tá? Eu não sei como é que eu tô. Quem pode dizer como eu estou é só o médico. Só o médico consegue dizer isso. O máximo que eu consigo fazer é dizer como eu me sinto. Isso é subjetivo, isso não tem muita importância, não. Então, eu acho que é extremamente interessante ver aqui esse tipo de coisa, né? E é um tipo... Primeiro que a gente vê em diversas partes do livro, né? Temperatura, a umidade do ar, como que a pessoa está evoluindo, isso não é tua responsabilidade saber. Isso é responsabilidade do Behrens, da ciência, né? Há aqui uma discussão interessante, é claro que não pretendo nem começar a abordar essa discussão, mas o livro aponta para ela, que é essa diferença que se costuma fazer, algumas vezes em maior, outras vezes em menor medida, né, entre aquilo que está fora de mim, percebido por um cientista, quer seja um médico, um nutricionista, qualquer cientista, e logo é o objetivo, e logo é importante, e logo não tem como estar errado, e aquilo que está dentro de mim, e que é percebido só por mim mesmo, e logo é subjetivo, logo não tem importância, logo pode todo momento estar errado, né? Então há uma tendência nossa e na sociedade principalmente aqui em cima, né? Há essa tendência enorme em colocar as responsabilidades
a responsabilidade de explicar o nosso estado de espírito, por exemplo, a nossa saúde, a nossa percepção, colocar nos ombros da ciência, e a gente tem essa concepção de ciência como algo com muita autoridade, algo, como é que eu posso dizer, extremamente coerente consigo mesmo, algo que é um bloco só, né? Então, tanto é que a gente fala a ciência, né? E tem como fazer isso em diversas instâncias, né? Por exemplo, nós todos dominamos a língua, e chega um momento que, por exemplo, não sei direito se essa palavra tem essa sutileza de significado, e você disse que essa palavra tem outra sutileza de significado. A gente abre um dicionário e aí pronto, finalmente resolvemos a questão, não está mais nos nossos ombros, não importa o que você percebia antes dessa palavra, não importa o que eu percebia antes dessa palavra, falou o dicionário tem a palavra última sempre, né? Mais uma coisa, nós estamos com uma discussão histórica, né? Por exemplo, sobre o Dom Pedro II, a aceitação do Dom Pedro II. É claro que a gente tem que gostar muito de história para falar sobre isso, mas aí costuma se falar, então vamos consultar um especialista. E quando o especialista fala, acabou o nosso trabalho, porque até então nossa experiência e a nossa percepção é subjetiva, a do especialista é objetiva, né? Então a ciência se torna, nesse sentido, um grande guru, né? Muito mais do que a religião. Por que muito mais do que a religião? Vamos supor, religião antigamente. Porque a religião antigamente, que eu estou dizendo, a religião que quer explicar todos os fenômenos da vida, né? Não a religião que diz que a ciência explica os fenômenos da vida e ela é do reino subjetivo, etc., né? Por que muito mais que a religião? Porque havia um esforço na religião, ou pode haver um esforço na religião, para não entrar nessa questão histórica, tem que provar coisa para você historicamente, né? Mas pode haver um esforço na religião de você aceitar algo como, por exemplo, bom, como a vontade de Deus, ou algo como vil, desprezível, né? Aceitar isso e ao mesmo tempo ter todo o esforço de conseguir ver isso. Então aquela história, eu sei que isso é mal e eu quero ver isso como mal, e aí eu tento analisar esse fenômeno que está na minha frente para que eu possa reconhecer o mal nesse fenômeno, né? Beleza. Mas nesse tipo de postura aqui, a gente está falando em algo mais ainda. A ciência me diz, por exemplo, que o que eu sinto, que o amor que eu sinto, que a piedade que eu sinto, por exemplo, o meu amor pelos meus filhos, é na verdade um instinto biológico para preservar a minha prole, né? Então esse amor é um mecanismo que eu tenho em meu corpo para que a minha prole não morra e para que eu transmita os meus genes, etc, etc. A ideia me parece absurda, né? Analisando eu, Thiago, vida real, né? Eu consigo ver que essa ideia é absurda. Eu não vejo meu filho não é prole para mim. E se você tem filho, eu acho que as chances são muito grandes que você não veja o teu filho como prole. Olha aqui os meus genes, olha que bonitinhos os meus genes. Por que você ama tanto ele? Porque ele vai passar os meus genes para o futuro. Ninguém vê, ou quase ninguém vê os filhos assim. Então tudo bem, isso a gente tem certeza absoluta no mundo vivido, mas aí tem esse mundo extra, que é o mundo da ciência, que conhece essa verdade objetiva, e a gente simplesmente dá para esse mundo da ciência autoridade total. E aí o cientista chega e olha para você, não é amor não, não é amor não que você sente pro teu filho não, é preservação dos genes. E você olha e fala, é verdade. Você fala mais ou menos o seguinte, eu sinto amor pelo meu filho, esse é meu sentimento. Mas isso é de pouca importância, né? Quem que pode dizer o que eu realmente sinto pelo meu filho, ou o que está acontecendo entre mim e meu filho, é o médico, né? Tentando ligar essas duas passagens e colar, né? Quer dizer, ligar o meu comentário com essa passagem. Então perceba esse tipo de postura. Longe de mim invalidar a ciência, longe de mim começar a abordar essa questão complicadíssima que é
poxa, então eu tenho que perceber todas as coisas, então eu não vou confiar em médico nenhum, né? Longe de mim. O meu propósito nesse vídeo é apontar essa questão, né? Como tiramos dos nossos ombros a responsabilidade da nossa percepção para colocá-la nos ombros de um especialista. E aí, é claro, nem estou entrando no mérito que esse especialista, por exemplo, vai ter um outro especialista que concorda, que discorda com ele diametralmente, né? Discorda totalmente com ele. Então, como que eu explico isso? Como é essa ciência? Então, a ciência não é um bloco, a ciência são vários estudiosos tentando se ajustar e descobrir e assim por diante, né? Então é essa questão que eu quero colocar aqui, não uma solução. Na página 228, a gente tem mais uma amostra disso. Settembrini. Meu caro engenheiro, o senhor é um pândego. E o senhor é muito crítico e muito cético. Isto não se discute. Não acredita nem sequer na ciência exata. E a sua própria chapa mostra manchas? Bom, e aí a gente continua, né? Então, isso para o Hans e para a grande maioria de nós, isso é o maior das blasfêmias, né? Qual que é a maior das blasfêmias? Pior que pecar contra o Espírito Santo, pior do que os 7 pecados capitais, é não acreditar nem mesmo na ciência exata, nem mesmo na ciência exata, que é aquela ciência que sabe a resposta completa. Eu não sei, eu não entendo o raciocínio da ciência. O raciocínio, a ciência me diz, aparentemente, que me diz o contrário do que eu percebo, mas eu nunca posso deixar de acreditar na ciência. Perceba que postura que é essa. Veja se essa não é uma postura extremamente religiosa, né? Religiosa no pior sentido da palavra. Aí, é claro, caberia a nós descobrir quanto poder que a ciência tem que ter, quanto que a ciência consegue descobrir e o quanto que, por exemplo, esse esfacelamento das teorias científicas, uma lutando com a outra, o quanto que isso não afeta principalmente a nossa possível crença absoluta nesse Deus moderno.